Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria, depois de vários dias sem poder compartilhar uma reflexão de qualidade, uma meditação que venha do coração com vocês. Estamos aqui, é dia 4 de setembro, mês da Bíblia. Muito obrigado por você permanecer aqui conosco, aqui no nosso canal, por você que chegou nesses últimos dias. Vamos juntos. O objetivo desse instrumento é auxiliar na nossa formação e, principalmente com o palavra por palavra, ser um instrumento na caminhada bíblica, no exercício de leitura orante, que é o desafio nosso, porque apenas ler a palavra de Deus de qualquer jeito, nós acabamos perdendo a riqueza dessa palavra que é sempre nova, essa palavra que é viva e eficaz e que não é o papel, não é o livro, nós não somos a religião do livro, nós somos a religião da palavra. E essa palavra se fez carne, se fez gente. É Jesus Cristo que fala conosco, ele é a palavra definitiva do Pai que nos ama. Então, muito obrigado mesmo de coração por continuarmos essa jornada. E a partir de hoje, estamos na 22ª semana do tempo comum, como eu disse, dia 4 de setembro, começamos a leitura do Evangelho de Lucas, que praticamente todos os dias será o nosso companheiro até o final do ano litúrgico, lá por novembro. E lembramos que o Evangelho de Lucas, diferente do Evangelho de Mateus, foi escrito para pessoas que não eram da tradição judaica e as comunidades eram mistas, mas na maioria não judeus. Então precisava ter um espírito de abertura muito grande, um espírito para que pudessem compreender, como diz São Paulo, que agora não existe mais judeu ou grego ou pagão, nós somos todos irmãos e irmãs em Cristo. E o evangelista Lucas, que também escreve os Atos dos Apóstolos, ele tem uma marca muito bonita, porque ele é o evangelho da alegria, o evangelho do Espírito Santo, o evangelho da misericórdia, o evangelho do hoje, o evangelho do protagonismo das mulheres. Esse é o evangelista Lucas. Não que nos outros não tenha, mas Lucas tem bastante essas características. E no dia de hoje, nós começamos com o capítulo 4 de Lucas. Lembramos que já tivemos os evangelhos da infância, por exemplo, no início. Agora, Jesus chega na sua terra natal. Ele já andou pela Galileia, agora ele volta para Nazaré. E como seu costume de praticamente 30 anos, ele vai para o lugar de oração, para a sinagoga. Lá ele cumpre com o seu dever de pessoa praticante, de fiel devoto, e ele se levanta para ler. O ajudante entrega o livro, o rolo, onde está o escrito do profeta Isaías, que se fosse na nossa Bíblia seria o capítulo 61, versículos 1 e 2, e lá ele atualiza aquele texto para a sua vida, para a vida daquela comunidade. É a tentativa de Lucas mostrar que lá era promessa, agora é cumprimento. Nós somos o povo da promessa cumprida, não cumprida, demorada, mas cumprida, realizada. E nesta passagem, lá Isaías já falando do Messias, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. A unção de Deus, o amor que o Pai tem pelo Filho, o Filho tem pelo Pai, esse amor infinito, transbordante e generoso que é derramado em nossos corações. Este dom está porque Jesus foi gerado no Espírito, ele age na força do Espírito, ele é batizado pelo Espírito. E esta unção consagra ele para anunciar a boa nova aos pobres, primeira tarefa, para proclamar a libertação dos cativos, dos presos,
para devolver a vista daqueles que estão cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Ele enrola o livro, entrega ao ajudante e se senta. E a comunidade está toda atenta, que provavelmente já tinha escutado os feitos de Jesus antes daquela cena. E ele diz, hoje, se lembra que eu falei que Lucas é o evangelho do hoje? E esse hoje não é o hoje de 2000 anos atrás, é o hoje, 4 de setembro, é a atualidade, é a palavra viva que vai modificando, transformando, fermentando a nossa vida para o caminho do bem. Ele diz, hoje essa palavra da Escritura se cumpriu para vocês, para eles e para nós. Porque ele foi enviado a anunciar uma boa notícia, não uma notícia má, não desgraça, não barbaridade, não aquelas cenas horríveis que parece que contaminam os nossos. Não é fuga do mundo, não é sermos poliana, mas sermos pessoas realistas, mas positivas, não negativas. Pessoas otimistas, não pessimistas. Para, em primeiro lugar, os pobres. Depois, para libertar os presos. Não estou falando das cadeias, porque o sistema penitenciário é em vista do pagamento daquele crime que foi cometido. Isso é justiça. Mas daquelas cadeias que nos amarram, por exemplo, o preconceito, o ódio, a ganância, tantos nós que vão sufocando a nossa vida. Ele veio para nos libertar, os presos, para libertar os oprimidos. Quanta coisa que nos oprime. O nosso passado não resolvido, as nossas mágoas, para nos libertar, para libertar todos. Ele, com esta unção, ele vem para proclamar um ano da graça, dar uma visão nova, um olhar novo, olhar da misericórdia e do amor. Esse ano da graça do Senhor é o jubileu, retomando os textos lá do Deuteronômio, do Levítico, que era um tempo onde as dívidas eram quitadas, onde a terra era devolvida e as pessoas então conseguiam pagar as suas dívidas, os seus deveres, as pessoas saíam da miséria. Foi muito difícil isso, porque era inclusão, era igualdade. Então, lá no Levítico estava assim, depois eles vão fazendo, com o pós-exílio, eles vão deixar de 50 em 50 anos. Então, essa novidade, esse ano novo, essa libertação, era para incluir, para colocar o projeto todo de Jesus é inclusão, jamais exclusão. Só que os que ouviram, primeiro eles dizem, mas você não é o filho do José? Esse que estava aí conosco, como é que agora ele vem querer dar uma de Messias? E depois disso, ainda mais, eles ficam muito bravos, porque eles não queriam, era a realidade da comunidade do tempo de Jesus e do tempo de Lucas. Alguns meses depois, alguns anos depois, desculpa, mais ou menos uns 60 anos depois da morte de Jesus, que eles estavam tendo dificuldade de acolher as pessoas. Então, essas pessoas que estavam lá ficam muito bravos, expulsam Jesus da sinagoga. E isso lembra o episódio da expulsão também dos seguidores do caminho, das sinagogas. Ele é expulso, eles querem matar Jesus por causa da proposta de inclusão, por ele falar dos pobres, por ele falar da libertação, por ele falar desse novo olhar. Quantas vezes, quantos momentos, quantas realidades nos nossos dias que são parecidas. Quantas vezes que falar de pobre as pessoas são mal interpretadas, não é verdade? Então, por isso, minha gente, esse programa de Jesus é o nosso programa. Nós somos anunciadores desse novo tempo.
deste tempo da graça, deste tempo da bênção. Eles ficaram irritados porque a última parte desses 2 versículos, para determinar a vingança, a ira de Deus, Jesus não falou. Sabe por que que ele não falou? Porque o projeto do reino de Deus, o projeto de Jesus, não combina com ira, não combina com vingança, não combina com violência. Quem segue Jesus não pode ser violento, não pode ser pessoa que massacra os outros. Essa é a proposta, queridos amigos. Tomara que daqui para frente a gente consiga todo dia se encontrar, para nós vivermos essa proposta. O Espírito está conosco, é o Espírito de Deus, o Espírito do amor, do perdão, da alegria, da ternura, da justiça, da paz, da misericórdia. O amor de Deus derramado em nossos corações. Você e eu somos chamados a proclamar essa boa notícia, a sermos esses arautos de anúncio, anunciarmos essa palavra que liberta, que devolve a vida em plenitude. Vamos lá? Vamos juntos? Muito obrigado por estarmos nesse caminho bonito, nesse mês da Bíblia, mais de 50 anos que em setembro, por causa de São Jerônimo, nós celebramos o mês da Bíblia. Vamos juntos. Se você achar que deva, compartilhe com alguém essa mensagem, se te fez bem. Se você quiser convidar mais alguém para entrar nessa ciranda bíblica de todo dia, eu lhe agradeço. Se quiser deixar um joinha aqui embaixo, eu agradeço também. Se quiser deixar um comentário, eu vou ler com muito carinho. Mas o que importa é que você e eu estamos em sintonia. Um grande abraço. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito, 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 muito obrigado. Fique com Deus e até amanhã, se assim Ele nos permitir.